Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Neste último programa de 2014, nós conversamos com o professor Maximiliano Vicente, da Unesp em Bauru, sobre o cenário político de 2014 e a participação dos jovens. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, pensando em 2014, um ano político, eleitoral para o Brasil, qual o balanço que o senhor faz de toda a campanha eleitoral, culminando na reeleição da Dilma? Bom, eu diria que foi um ano extremamente atípico, não é? Não só pela eleição, mas por tudo que antecedeu, que foi um acirramento de posicionamentos aí muito fortes, muito antagônicos, e que se expressaram nas urnas desde, vamos dizer assim, o momento em que começou a eleição até o momento que foi apurado no segundo turno, não é? Que foi um embate aí muito tenso. O que mostra, por um lado, uma situação muito interessante, não é? Quer dizer, se delinearam dois projetos. Isto era algo que já vinha acontecendo, mas nunca o projeto que perdeu, no caso do PSDB, chegou ao nível e ao patamar em que chegou desta vez. Isso é muito bom, por um lado, porque mostra que as pessoas estão tendo consciência. E é muito bom porque vai exigir, por parte de quem ganhou, uma postura um pouco diferente do movimento anterior, do período anterior, porque a oposição agora chegou a um nível que preocupa. Muita gente falou não, embora a maioria tenha falado sim para ela, né? Foi uma diferença de 3,4 milhões de votos que a Dilma ganhou no segundo turno do Aécio Neves. Exatamente. E isso é muito interessante, né? Porque obriga a estabelecer um diálogo para o futuro do país. Porque o que é a eleição? A eleição é você escolher quem vai comandar o país por 4 anos, não é? Ora, se ela apresenta um projeto e esse projeto não tem um respaldo maciço, como foi o que aconteceu, significa que algumas das propostas dela estão desagradando a muita gente, não é? E aí entra a arte da política, que é a arte de negociar, de saber estabelecer pontes, diálogos, enfim. As alianças partidárias. Alianças, né? Em torno de pelo menos alguns princípios, né? E isto eu diria que um saldo extremadamente positivo para o país. Embora possamos falar que o antagonismo é bom, não é? Porque obriga a um esforço pelas duas partes para chegar a um consenso. E o senhor acha que esse antagonismo ele vai complicar essa ação política, embora haja essas negociações, essas alianças partidárias dentro do Congresso Nacional, mas o senhor acha que esse antagonismo ele vai atrapalhar ações futuras no sentido de melhorar o país, de que a gente avance em pontos que foram apresentados de forma negativa agora na campanha eleitoral? Bom, eu diria que aí entra, não só esse fator, entra uma série de fatores que é o que somam o conjunto das políticas públicas, né? Eu diria que nós não podemos nunca esquecer que estamos numa crise econômica mundial. Não vamos pensar que é exclusividade do Brasil, não é? É geral, muito ampla. Só até agora o único país que apresentou dados positivos de crescimento foram os Estados Unidos. E mesmo assim ainda se suspeita que estão maquiados, né? Quer dizer, não é bem o que se está falando. Então esse é o primeiro ponto de que nós temos aí para poder discutir amplamente qual vai ser o futuro do país, né? A questão econômica. Agora, a forma de enfrentar essa questão econômica, sim, vai exigir por parte daquele que está no comando do país, não é? Que atente a alguns dos projetos apresentados pela oposição, não é? Ou seja, se a atual presidente ela se considera inteligente e ela é inteligente, não vai poder, por menos de ouvir, as propostas que vinham do PSDB, não é? Pelo menos algumas. Que tiveram uma boa aceitação, que tiveram boa aceitação pelos eleitores. Né? O dilema para nós é o seguinte, é o que nós chamamos de governabilidade, ou seja, como conseguir sair ou superar esse momento crucial que nós temos no âmbito econômico, convencendo os políticos que está na hora de esquecer a parte radical da política, ou seja, eu sou oposição, eu sou situação, não abro mão desse princípio, para estabelecer um diálogo, porque é um momento de transição. Não é? Isso está claro não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Não é? Quer dizer, não há uma fórmula para solucionar a crise, a não ser com políticas em conjunto. E aí você tem que negociar, tem que ter essa capacidade de diálogo e aceitar algumas reformas que são imprescindíveis. Não é? Reforma política seria uma delas? Eu diria que a política já demorou. Não é? A política deve ter sido feita faz muito tempo. Mas a principal é a tributária. Eu creio que se você quer atacar o problema que nós temos, que é o problema da inflação, o problema da crise econômica mundial, a prioridade seria a reforma tributária. Resumindo, é o seguinte, veja, no nosso país nós taxamos a produção,
Ou seja, quem paga mais impostos é aquele que está trabalhando e produzindo. E se taxa muito pouco o consumo. Não é? Então, a lógica é inverter esse processo. Ou seja, você não taxar a produção para que a produção fique desonerada, fique facilitada, e, por sua vez, você taxa o consumo, ou seja, aquele que consome paga. Não é? E isenta alguns produtos que já estão isentados atualmente, que são os componentes da cesta básica, não é? Que são os que acabam beneficiando a população, porque isso, no final das contas, é o que acaba gerando a distribuição de renda, não é? Que é o que todo mundo deseja. Não é? Então, tem que manter os programas sociais? Tem. Na reforma tributária, tem que manter a Previdência? Tem que manter a Previdência. Não é? Tem que manter o funcionalismo? Precisa. Não é? Mas o sistema produtivo ele foi muito prejudicado no nosso país desde 94 para frente. Eu não diria que não é um problema da Dilma, é um problema desde 94 para frente. Não é? Que se criou esse sistema que taxa a produção e não o consumo. E nesse sentido, além desse tipo de reforma, que outros aspectos, Max, você ressaltaria dessa campanha presidencial, independente dos projetos de qualquer um dos partidos e também dos partidos que acabaram perdendo? Bom, eu sou muito crítico com relação ao que aconteceu na campanha. Tanto é que em algum determinado momento cheguei a escrever aí uma bobagem que eu falo hoje, né, mas que era muito sério. Acho que os dois candidatos deveriam ter sido presos, né? Porque se perdeu uma oportunidade ímpar para poder apresentar propostas concretas sobre todas as áreas. Não é? E isso não aconteceu. O nível foi péssimo. E nesse artigo que estou te falando... De discurso, de acusação, de crítica. Eu sou, no final sou otimista porque digo que o nosso povo é maior do que os políticos. Não é? Quer dizer, nós somos melhores do que eles. Não é? Então, o nível foi horrível em termos do que é conscientização e de radicalização de posicionamentos, inclusive chegando à sociedade civil, que isso é lamentável. Né? Mas por que chegou na sociedade civil? Porque os dirigentes radicalizaram. Não é? Se eles tivessem... A questão dos homossexuais é um exemplo. Por exemplo, né? Separar São Paulo, por exemplo. Né? Esse tipo é inconcebível. Né? Se os dirigentes tivessem dado prioridade às propostas, então a discussão seria em torno das propostas. Mas não, nós chegamos no pior dos níveis da política, que é personalizar. Não é? Então, eu sou contra a Aécio, eu sou contra a Dilma, mas por quê? Não é? O que te motiva? Qual que é a razão para tudo isso? Não é? E nesse sentido, eu penso que nós perdemos aí 4 anos de futuro de discussão política. Por quê? Porque agora, reconstituir isso vai ser algo que vai demorar muito. Porque não se conheceu as propostas. Não se conheceu, não só não se conheceu como quem tinha, colocou no site, não é? O caso do PSDB, e entrou na jogada, a cilada que foi colocada para eles, não é? Da Dilma ter um ataque muito forte, eles tentaram radicalizar e com isso saíram muito prejudicados. Não é? Mas eu digo que quem saiu prejudicado fomos nós, porque eu particularmente gostaria de ter tido a oportunidade de ler com calma as propostas do PT, não é? Como tive a oportunidade de ler as propostas do PSDB. Não é? E aí, pela pouca, vamos dizer assim, clareza das propostas, por algumas coisas que você consegue pensar em falas isoladas da presidente, né? Em algumas manifestações, em alguns programas de televisão, você acaba percebendo que a diferença entre os dois eram tão pequenas, tão pontuais, não é? Que eu duvido que se o Aécio tivesse ganho, tomaria medidas diferentes do que a Dilma vai tomar. Não é? Ou seja, tudo que se criou foi um cenário, não é? Para tentar dizer que o outro é melhor, que o outro é pior, mas não se discutiu por quê? Porque os dois tinham as mesmas propostas. Não é? No fundo é isso. E aí um pouco sobre essas propostas e o que virá nos próximos 4 anos e talvez para um futuro ainda maior do cenário político do Brasil, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor da Unesp em Bauru, Maximiliano Martim Vicente. Nós conversamos sobre o cenário político do Brasil. Professor, nós terminamos o último bloco apontando a questão da reeleição da Dilma e que, de certa forma, tanto a Dilma quanto o Aécio, de certa forma, teriam as mesmas propostas de governabilidade para o Brasil para os próximos 4 anos. Eu gostaria que você comentasse, nesse sentido, que propostas você acha que vão à frente, pensando nessa gestão do Brasil, né, nessa próximo mandato.
Bom, eu diria assim, eu começaria falando o seguinte, o interessante é que eles vão manter os projetos sociais, não é? Isto é muito bom, não é? Isto é muito bom porque, embora possam ser criticados por ser paternalistas, por ser assistencialistas, não é? Mas gera renda num segmento da população que também consome e garante o aquecimento mínimo da economia. Tanto é que você veja, no caso do nosso país, nós sentimos a crise, sim, mas não nas dimensões que está sentindo, por exemplo, a Europa, como um todo. Não é? Por quê? Porque o nosso mercado interno ele continua aquecido. Não é? Isso é o primeiro ponto importante. O segundo ponto que eu considero que vai ser fundamental vai ser discutir, em termos macroeconômicos, qual vai ser a parceria público-privada, ou seja, a relação do Estado com a iniciativa privada. Se o Estado opta por ajudar a iniciativa privada nacional, vou insistir muito nisso, nacional, as empresas nacionais, não é? Para que propiciem o desenvolvimento da infraestrutura que é necessário para você manter o crescimento, ou seja, melhorar as ferrovias, melhorar os transportes, portos, não é? Enfim, todo um sistema que está interligado e que faz com que a produção ela circule, não é? Se privilegiar isso, seria o ponto ideal, o ponto, vamos dizer assim, o ápice de um projeto interessantíssimo. Não é? Por quê? Porque, de certa forma, com isso, você beneficia a agricultura. Não é? Beneficiando a agricultura e beneficiando aquilo que se chama de agronegócio, não é que a gente não tenha críticas com relação a isso, mas, enfim, você estimulando esse setor econômico, você consegue dinamizar uma outra série de atividades que estão mais próximos da cidade. A produção industrial ela vai ter saída, não é? O dinheiro vai circular. Não é? Então, de alguma forma, você acreditar que liberando um pouco a ação do Estado, ou seja, o Estado não sendo tão controlador, ele se liberando de algumas ações, ele possa investir onde ele tem que investir. Não é? Mas para isso você tem que ter as parcerias. Que seria educação, saúde, segurança, infraestrutura, não é? Que são os pontos nevrálgicos que o Estado não pode, sob nenhuma das hipóteses, abandonar. Não é? Você não pode privatizar a segurança nem a educação. Não é? Isso são função do Estado. Agora, veja você, no caso do nosso país, o problema é o seguinte, é que nós temos já muito dinheiro comprometido. Não é? Quer dizer, se você pega o orçamento, se calcula que de cada 100 reais que se arrecada, 90 já estão comprometidos. Não é? Ou seja, sobram 10 para investimento. Então, para você ampliar isso, só resta a alternativa que nós estávamos comentando. Não é? De você procurar liberar o setor. Essa folha que já está comprometida. Isso, e aí você conseguir avançar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem muito cuidado com quem você faz parcerias, no âmbito externo. Não é? Veja, o Aécio falou durante muito tempo que ele ia estabelecer as parcerias com os Estados Unidos e com a Europa. Eu não vejo isso com bons olhos, não. Salvo, por incrível que pareça, se nos Estados Unidos ganham os republicanos. Os republicanos, embora muito mais conservadores, não é, do que Obama, muito mais, vamos dizer assim, fechados, né, sempre foram muito melhor para o Brasil do que os democratas. Por quê? Porque eles aceitam o livre comércio, enquanto que os democratas são mais protecionistas. Não é? Então, se ganhassem os Estados Unidos os republicanos, sim, fazer alianças com eles, provavelmente, mas eu iria por outra área, que é, e esse é um ponto que eu considero muito importante do governo atual, procurar outros mercados, como pode ser a África, como pode ser a América Latina, não é? Como pode ser os BRICS. Não é? Por quê? Porque eles têm uma semelhança com aquilo que nós estávamos comentando. Eles têm um grande potencial de crescimento, enquanto que a Europa e os Estados Unidos já saturaram. Já estagnaram isso. Estagnaram. Muito pelo contrário, seríamos nossos concorrentes nesses mercados. Porque o Brasil ele é bem visto, né, Marcos? O senhor citou a questão do BRICS, então, assim, o Brasil ele é uma nação em potencial e isso reconhecida mundialmente. Sem dúvida nenhuma. É bom lembrar, nós somos a 8ª economia do mundo. Não é qualquer coisa. Não é? E isso para nós é muito rico e muito importante, porque é um elemento político. Não é que você, sendo a 8ª economia, você fala, não, então eu estou no 8º lugar, o que eu determino, não. É um componente político. O que é componente político? Credibilidade para realizar alianças. Não é? A solidez do teu país é o que te permite fazer as alianças. Não é? E se você faz umas alianças nas quais o investimento está crescendo,
é o mais correto. Não é? Quer dizer, por quê? Porque se você faz uma aliança com a Europa, por exemplo, não é? O que ela vai querer é que você compre os produtos dela, mas ela vai te pôr 1000 pegas, 1000 problemas para você vender para ela. Então, é um aliado que não me interessa. Não é? E dentro da América Latina, Max, como que essa eleição da Dilma pode representar essa solidez que o senhor disse que é necessária? Veja, quando o candidato Aécio falou em aliança com os Estados Unidos e com a Europa, já estava implícito no discurso dele que ele abandonaria um pouco o Mercosul, ALBA, esses grupos da América Latina. Enquanto que a proposta da Dilma é favorável, sim, a esses grupos, né? Mas é importante que se ressalte o seguinte, veja, o papel do Brasil é um papel hegemônico na América Latina, né? Ou seja, a nossa economia ela tem potencial de sobra para poder estabelecer crescimento ou não crescimento dentro da América Latina. E o Brasil sempre é a porta de entrada do capital para a América Latina. Não é? Não só pelo mercado que nós temos, consumidor e exportador, não é? Mas também pela influência política que nós temos em algumas regiões. Não é? Se você pensa, por exemplo, no Paraguai, o Paraguai tem 4 milhões de habitantes. É a cidade de São Paulo. Não é? Às vezes a gente perde um pouco essa noção. Essa não é? dimensão. Essa dimensão. Mas mesmo assim podemos estabelecer parcerias e ter parcerias interessantíssimas. Não é? Então, o papel que significou a vitória da Dilma é relevante não só economicamente, como também politicamente. Por quê? Porque havia uma tendência muito forte de que os governos mais ligados a uma postura mais popular na América Latina tivessem que frear um pouco esse avanço que eles estavam tendo em função de um triunfo mais liberal, mais burguês, mais posicionado ou mais alinhado com o capitalismo. Mas o senhor acredita que a Dilma vai ter essa governabilidade se pensar nos outros líderes políticos? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? Até porque, vamos dizer assim, o que manda aí nestas relações é o potencial econômico. Né? E aí estamos muito bem, obrigado, quer dizer, todo mundo nos deve mais do que nós devemos. Né? E isso é bom para o país. Né? Isso é bom para o país. Embora, claro, se tenha aí um consenso, uma coisa que é inexplicável, né, de que a América Latina é pobre. Né? Só que não saiu é que fala que é pobre. Né? Acho que ficou um pouco a ideia dos anos 60, dos anos 70, né? Uma ideia muito forte de que nós somos terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Isso estamos em busca de um milagre econômico. Eu acho que isso já, de alguma forma, não faz mais sentido nos dias atuais. Temos problemas? Sim. Não há por que negar. Mas temos muitas matérias-primas, temos muito potencial econômico, não é? Enquanto América Latina, e aí você ser o país líder, sem dúvida nenhuma, é só lucro, né? Em todos os sentidos. E outra liderança vem em questão dessa representação, dessa identidade nacional, vamos assim dizer, que as pessoas conseguiram se expressar, de certa forma melhor, se posicionar politicamente, mas esse é o tema do nosso último bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o cenário político nacional com o professor Maximiliano Martim Vicente, da Unesp em Bauru. Professor, nós terminamos o último bloco apontando que o Brasil é essa liderança política, mas também há uma questão de liderança social, uma vez que os cidadãos participaram muito mais ativamente, têm participado nos últimos anos. As manifestações de junho de 2013 foram um exemplo disso, e o jovem cada vez mais tem esse potencial, e é esse jovem eleitor também que, de certa forma, fez a diferença nas urnas este ano. Sem dúvida nenhuma. Né? O tema que você trata é extremadamente rico e atual, e eu diria assim, com muita tranquilidade, viu, que por enquanto nós temos que pensar muito sobre ele para entender a dimensão e o significado que tiveram essas manifestações e a repercussão disso no âmbito da política. Né? Porque, na verdade, se você for para pensar, o que estava acontecendo, o que aconteceu com o nosso país, e não só com o nosso país. Né? Hoje em dia não se pode mais falar só no teu país, você tem que falar de um movimento um pouco mais amplo. Né? Bom, o que aconteceu é que essa juventude que saiu no mundo inteiro, na rua, quis falar o seguinte, falou o seguinte, né? A forma política tradicional como vocês estão encarando as coisas não nos representa, nem vocês nos representam. Nós queremos algo diferente. Não é? Claro, você cria a tua manifestação, você cria a tua forma de expressar estas ideias,
E, num primeiro momento, a reação de quem está no poder é absorver o movimento. Não é? Então, se você lembra, em 2013, rapidinho o Congresso aprovou leis, aprovou reformas, cancelou aumento de passagens, não é? Muito rápido. Não é? Mas isso parece que morreu. Não é? Por quê? Porque, num determinado momento, quando isso começou a se consolidar, dava a impressão de que, de fato, aconteciam reformas. Não é? Mas elas não aconteceram. Só que, como nós tivemos um movimento muito forte com a Copa, não é? E o envolvimento desses políticos, ou seja, não se abriu a possibilidade para que aparecessem outros candidatos a não ser esses, então o movimento se retraiu. Não significa que desapareceu. Está retraído, está contraído. Não é? Provavelmente apareça a partir do ano que vem, novamente. Não é? E o que eles estão querendo falar é isto, é que a política, com esse P de peso, de corrupção, enfim, tudo que nós conhecemos de ruim, eles não querem mais. Não é? Demonstra efetivamente esse descontentamento com a realidade, com esse cenário. Claríssimo, claríssimo. Não é? E é um alerta para que, de alguma forma, sirva de referencial para qualquer um que chega ao poder. Não é? Então, o que é esse referencial? Veja, o meu povo está querendo coisas diferentes. Não é? Ou eu faço, não é? Ou eu estou cavando o meu suicídio político. Não é? O preço que se paga é esse. Não é? Claro que o ideal teria sido que esse movimento de 2013 tivesse persistido, continuado ininterruptamente até a época das eleições. Não é? Mas é muito difícil, porque vem da sociedade civil, enfim, permanecer organizado durante tanto tempo é muito complicado. E como o embate ele foi muito tenso, ofuscou esse outro lado. Não é? De tal forma que ninguém tratou desses movimentos na campanha como deveriam ser tratados. Ao contrário, um falou, não, eles mostraram, e outro falou, não, mas eu recebi. Não é? Quer dizer, foi uma coisa assim meio surrealista, né? Por não falar outras coisas. Não é? Então, o que eu diria? O que eu diria é que nós temos um capital político estagnado, parado, mas que é um capital muito forte, não é? Um potencial muito forte, que pode explodir a qualquer momento. Não é? E isto sim é um alerta grande, é um alerta de uma dimensão que tem que ser muito bem avaliada, não é? Porque o movimento não é o grupo que sai do lado radical, destruindo, não, são jovens, não é? Que querem e que mostram a cara e que não se ocultam atrás de nada e que querem e que reivindicam, não é? E que são os que podem decidir o futuro daqui para frente. Então, esta polarização que nós temos de dois partidos, de dois candidatos só, sempre os mesmos, pode, na próxima eleição, gerar um outro cenário. Criar um outro cenário. E um outro movimento, Max, que nós percebemos dentro desse potencial, dessa questão da explosão que o senhor comentou, tem a ver com uma realidade vivenciada pelas 3 universidades do estado de São Paulo, que foi uma greve de quase mais de 100 dias, né, na USP, na Unesp e na Unicamp. E um pouco sobre a participação desses jovens nessa manifestação de greve, nós ouvimos hoje no quadro Ponto de Contato com o professor Ângelo Abrantes. A participação dos alunos no ano de 2013 ela foi bem forte e efetiva, porque teve toda uma mobilização que contaminou as pessoas e os jovens eles têm que, na verdade, eles estão numa situação bem complicada, né? Porque a sociedade tem oferecido pouco para os jovens. Você está oferecendo um tipo de trabalho precarizado e você tem poucas perspectivas para os jovens de trabalho, de se inserir no mercado de trabalho. Então isso vai fazendo com que os jovens percebam a situação de desemprego que está e é uma necessidade a participação política. E então a gente avalia que a participação do jovem em política tem aumentado em virtude da própria condição do jovem atualmente e das relações de trabalho. E o jovem da universidade começa a perceber que o fato dele estar na universidade não garante um trabalho e que tem que ter uma luta para conseguir condições de trabalho, melhoria de trabalho e uma luta interna por uma universidade de qualidade que dê condições de estudar bem. Então a gente avalia que a participação de 2013 foi forte e efetiva dos jovens e a gente viu que essa participação teve algumas consequências, inclusive com algumas punições que ocorreram ou a intenção da punição e isso teve pelo menos dentro da Unesp, teve um efeito na participação política dos jovens no movimento de 2014. Mas, mesmo assim, teve uma participação importante,
E a gente assim, avalia que a participação política do jovem faz parte da sua formação. Então, evidentemente, tem uma formação em sala de aula, uma formação do conhecimento específico, mas a própria participação política é algo fundamental para o jovem crescer enquanto um profissional que tem que pensar a realidade, tem que lutar por melhores condições e se expressar. Então, eu avalio dessa forma a participação 2013 e 2014. O jovem que tem a participação política, ele, na verdade, ele tem que definir um projeto de sociedade. Então, e essa é uma definição urgente para o jovem, porque a gente pode dizer que o jovem tem um projeto a curto, médio e longo prazo, mas o projeto a longo prazo é um projeto de sociedade. Então, ele tem que saber qual sociedade que ele vai ajudar a participar enquanto um profissional, com seus instrumentos. Então, essa decisão é muito difícil, é muito complexa, e a participação política ajuda nisso, para ele entender essa comunidade de valores para qual sociedade ele quer unir forças para ajudar a construir. Então, eu diria que é até uma questão de ética, de posicionamento, de futuro. E aí, você tendo isso, uma maior clareza, evidentemente que não é rígido, aí fica muito mais fácil de você fazer projetos a curto e médio prazos. Max, pensando nesse potencial que o jovem teve dentro de uma greve, não só de estudante, mas de funcionário e também de docente, como foi o caso das universidades em São Paulo, o que a gente tem a esperar dessa manifestação jovem, como o senhor já comentou no início do bloco, para esse cenário político do Brasil, pensando aí, principalmente nesse ano de 2015 que se inicia? Bom, eu diria que a grande herança que nós tiramos de todo esse processo amplo, né, de movimentação é que a sociedade está atenta, né? Ela está alerta, ela está vendo o que está acontecendo, ela está se manifestando, não é? E o que a gente deseja, assim, profundamente, é que o político tenha sensibilidade, não é? Para poder dar uma resposta a estas demandas que são muito mais do que legítimas, não é? Porque o que eles estão pensando não é no interesse particular, e sim no interesse coletivo. Até na legitimidade da própria greve das universidades estaduais. Sem dúvida nenhuma, né? O que nos motiva é a melhoria do ensino, né? Não é um aumento de salário, né? E que seja cada vez mais ampliado e que mais pessoas possam participar. Então, eu creio que este foi o grande aviso que nós tivemos em relação a esse movimento. E o senhor acha que os políticos prestaram atenção nesse aviso? Sinceramente, creio que ainda tem que limpar muito bem os ouvidos. E que a gente possa, então, Max, cada vez mais avançar no sentido de abrir os olhos, escutar mais e prestar atenção nesses sinais que a juventude principalmente tem mostrado, mas que todos os cidadãos, eleitores, puderam mostrar nas urnas este ano. Assim esperamos. Muito obrigada, Max. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.